Existe uma ironia profética que poucos perceberam. Por quê? Alguns líderes religiosos rejeitam Jesus porque eles dizem que Jesus nunca saiu proclamando publicamente "Eu sou o Messias". E o argumento que eles usam é que, se Jesus realmente era o Messias, por que ele nunca declarou publicamente diante de todo Israel "Eu sou o Messias"? À primeira vista, essa pergunta parece forte, mas somente para quem não conhece as narrativas das Escrituras. E uma das maiores provas de que a Bíblia é inspirada por Deus é justamente essa. Toda aparente contradição possui uma resposta dentro da própria palavra de Deus. Por quê? A Bíblia, ela não se contradiz, ela se explica. E a resposta para essa pergunta a respeito de Jesus ser o Messias não começa nos evangelhos, começa na Torá. Por quê? Quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, ele manifestou a sua glória de maneira jamais vista. Ali houve uma manifestação sobrenatural e o próprio Deus falou diretamente com Israel. Mas por que Deus fez isso? Em Êxodo 20, no versículo 20, tem a resposta. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, o objetivo de Deus ter feito toda aquela manifestação era para produzir fé, temor e obediência. Mas aconteceu exatamente o contrário. O povo ficou apavorado. E ao invés de desejar ouvir Deus, eles pediram que Deus nunca mais lhes falasse diretamente. No versículo 19 de Êxodo 20 diz: E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então Deus atendeu o pedido do povo, e Deus falou com Moisés. Moisés ficou na presença de Deus, e enquanto isso, o povo fabricou um bezerro de ouro para adorar. Isso revela uma verdade impressionante, porque, mesmo depois de todas aquelas pessoas contemplar a maior manifestação sobrenatural da história de Israel, o povo continuou incrédulo. Eles adoraram o bezerro de ouro. E o problema nunca foi falta de milagres, o problema sempre foi o coração. E foi naquele momento que Deus anunciou uma mudança. Em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15, tem essa resposta. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Ou seja, um profeta semelhante a Moisés, e o povo agora tinha que ouvir este profeta. E é por isso que depois que o povo invalidou a aliança de Deus, Deus ele não promete outra manifestação pública semelhante, porque o povo rejeitou ouvir a sua voz. Então Deus decidiu falar através do profeta prometido. E é exatamente por isso que quando Jesus veio, ele veio de maneira diferente. Ele não veio repetir o Sinai, ele veio cumprir Deuteronômio. E é por isso que Jesus ensinava por parábolas. E é por isso que nem todos compreendiam a sua identidade, porque o reino agora seria discernido por aqueles que tivessem ouvidos espirituais. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. E o ponto principal é que eu quero te levar a uma outra profecia ainda mais profunda. O fato de Jesus não ter dito publicamente que ele era o Messias, existe uma resposta na própria Torá. E depois da rebelião de Israel contra Deus, ele fez uma declaração em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 17, e Deus vai dizer: Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: Não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Irmãos, essa afirmação de Deus, ela é extraordinária, porque significa que Deus ocultaria a sua manifestação ao povo rebelde. E séculos depois, o profeta Isaías vai confirmar. No capítulo 45, no versículo 15. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Então significa que uma pessoa que está tentando entender se Jesus é o Messias e ele não consegue enxergar nas Escrituras essa declaração, significa que Deus ele está escondendo o rosto dessas pessoas, porque eles querem ver sinais. E Deus não prometeu repetir sinais. Deus prometeu falar através do profeta prometido, que é o próprio Cristo. Então uma pessoa que não ouve a voz de Cristo, ele não vai ter a compreensão e a revelação de que Jesus Cristo é o Messias prometido.
Então Deus prometeu ocultar o rosto dele, porque agora não é uma manifestação visível. Deus agora vai falar através do profeta prometido. E é aí que nós chegamos no Evangelho. E é por isso que Jesus não saiu pelas ruas dizendo a toda a multidão que ele era o Messias. E por quê? Porque ele estava cumprindo exatamente aquilo que Deus havia anunciado na Torá. O Messias, ele seria reconhecido por revelação divina, e não apenas por uma declaração pública. Deus havia dito que não ia repetir a mesma manifestação sobrenatural. Deus ia ocultar o rosto dele, do povo que é idólatra, do povo que invalidou a aliança, e o povo agora tinha que reconhecer o Messias através de uma revelação divina, vindo do próprio Deus. E é por isso que quando Pedro reconheceu que Jesus era o Messias e ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus logo em seguida respondeu que não foi carne e nem sangue quem te revelou isso, mas foi o meu Pai que estás no céu. Porque essa revelação, ela tinha que vir diretamente do Pai. E em contraste de Pedro, nós vemos um mestre da lei chamado de Nicodemos, porque ele conhecia toda a Torá, todas as profecias, e mesmo assim ele não reconheceu quem estava diante dele. Porém, a mulher samaritana, que era rejeitada pelos judeus, ela não tinha nenhuma posição religiosa e nenhum prestígio entre os mestres de Israel, ela recebeu uma revelação extraordinária, que está em João 4, no versículo 26. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe, eu o sou. Eu que falo contigo. Ou seja, Jesus se revelou para ela, sendo ele o Messias. E aqui a gente percebe a diferença, porque para essa mulher, Jesus se revelou ser o Messias. Por quê? Aos orgulhosos, Jesus sempre falava por parábolas. E aos religiosos, ele respondia com outra pergunta. E os que buscavam apenas sinais, ele recusava satisfazer a sua incredulidade. Porém, aos humildes que criam, ele se revelava como o Messias. E isso não aconteceu por acaso, era o cumprimento das Escrituras. Jesus estava obedecendo ao Pai. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai explicar essa realidade, e no versículo 7 ele vai dizer, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Observe que este véu não foi colocado pelos cristãos. Foi uma consequência da incredulidade de Israel diante da própria revelação que eles receberam. Por quê? Eles receberam a Torá, os profetas, as promessas, mas eles endureceram o coração. E por isso muitos continuam lendo Moisés sem reconhecer aquele para quem Moisés sempre apontou. E enquanto isso, os gentios, que jamais estiveram no Sinai, eles começaram a reconhecer o Messias anunciado pela própria Torá. Isso explica porque uma samaritana, um centurião romano e tantos outros reconheceram Cristo como Messias, quando muitos líderes religiosos o rejeitaram. E é por isso que Jesus declarou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque a voz de Cristo é a voz do profeta prometido. A voz de Cristo é a voz do Messias. E não é o Talmud que vai revelar quem é o Messias. Não são os comentários rabínicos. Não são as tradições de homens. É o próprio Deus quem revela o seu Filho. E existe um detalhe extraordinário que conecta toda a Bíblia. Por quê? Alguém poderia perguntar, se Deus prometeu falar somente através desse profeta prometido, como explicar todos os profetas que vieram antes de Jesus? A própria Escritura traz a resposta. O apóstolo Pedro, que também era um judeu, vai trazer a resposta em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. No versículo 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que,
pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Isso significa que todos os profetas do Antigo Testamento preparavam Israel para reconhecer Cristo, e todo o tempo que os profetas estavam falando, era o próprio Cristo que estava falando pela boca deles, porque era o Espírito de Cristo que estava neles, ou seja, era o próprio profeta prometido que estava falando através dos profetas, até a chegada do próprio Cristo em carne. Era o próprio Espírito de Cristo que estava anunciando a sua chegada séculos antes de Cristo nascer em Belém. E quando chegou a plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois de sua ascensão, Cristo enviou o seu Espírito Santo, o Consolador prometido, para continuar revelando a verdade ao seu povo. Em João 14, Jesus vai dizer: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, Jesus tem os seus mandamentos, e nós temos que obedecer os mandamentos de Cristo. Por quê? Porque os mandamentos de Moisés, o próprio povo o aboliu. Então Deus, através do profeta prometido, deu um novo testamento. E os profetas do Antigo Testamento estavam anunciando essa chegada dessa nova aliança. O Espírito de Cristo estava também em Jeremias, quando Jeremias anunciou que Deus traria uma nova aliança. E essa nova aliança ela é encontrada no Novo Testamento, porque ela é feita no sangue do Filho de Deus. E é por isso que o cristão ele não vive sem lei. Nós seguimos a lei de Cristo. Nós temos que obedecer à lei de Cristo, porque uma vez que nós somos salvos, nós temos que viver em santidade, obedecendo às leis de Cristo, obedecendo aos mandamentos de Cristo, porque um pecado que é cometido diariamente, ele pode levar uma morte espiritual, e com isso o crente pode perder a sua salvação. Diferente da doutrina que diz que uma vez que a pessoa é salva, ela é sempre salva, essa não é uma doutrina bíblica, porque o pecado ele leva a uma morte espiritual, e uma pessoa morta espiritual, ele pode se apostatar da fé, e uma pessoa que se apostata da fé, ele passa a não crer mais em Cristo, e a condenação é para os incrédulos. Quem crê em Cristo já está salvo, mas quem não crê já está condenado, e é por isso que uma pessoa que se apostata da fé, ele já está condenado, porque ele está rejeitando Cristo. Em João 15, 26 vai dizer: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, nós nunca estamos só, porque o Espírito de Deus sempre está conosco. E o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, é o Espírito do Pai. E é por isso que este Espírito não pode ser Mohammed, porque no Islã eles não reconhecem Deus como Pai. E Jesus está dizendo aqui que este é o Espírito do Pai. Se Alá não é Pai, significa que este Espírito não é o Espírito de Alá, é o Espírito do Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é por isso que a Bíblia possui uma única mensagem, de Gênesis a Apocalipse. Ela aponta para Cristo. O verdadeiro problema nunca foi a falta de evidências. O verdadeiro problema sempre foi a disposição do coração para ouvir a voz de Deus. Quem rejeita Jesus porque ele não se manifestou, não se apresentou de maneira que eles imaginavam, está ignorando o que a própria Torá explicou. Por quê? Séculos antes, exatamente como Deus escolheria revelar o Messias. O Messias não veio para satisfazer expectativas humanas. Ele veio para cumprir perfeitamente as Escrituras. Jesus, ele não aboliu a Torá, ele cumpriu todas as exigências da lei. Jesus, ele exaltou o nome de Deus. Jesus, ele exaltou o nome do Pai. E é por isso que ele não veio satisfazer expectativas humanas. Ele veio para cumprir perfeitamente as Escrituras. E quem rejeita o profeta prometido por Moisés não está apenas rejeitando Jesus, está rejeitando o próprio Deus que disse: a ele ouvireis. E essa é a grande ironia dos religiosos que estão cegos pelos seus próprios orgulhos e pela sua própria religiosidade. Por quê? Muitos afirmam que defendem Moisés, porém eles rejeitam aquele sobre quem Moisés escreveu. Mas o próprio Senhor Jesus encerrou essa discussão quando ele declarou: se vocês crescem em Moisés, creriam também em mim, porque de mim escreveu Moisés. Portanto, a questão nunca foi Jesus se revelou pouco. A questão é se o coração estava disposto a reconhecer o Messias, exatamente da maneira em que Deus havia prometido revelá-lo. O apóstolo Pedro não viu sinais e maravilhas, mas ele teve a revelação do Espírito Santo, e ele disse:
Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Da mesma forma, nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Messias, não porque nós precisamos ver sinais e maravilhas, mas porque o Espírito Santo de Deus nos convence de que Ele é o Messias, porque as Escrituras provam que Ele é o Messias, e Ele cumpriu todas as profecias que o Antigo Testamento exigia. Cristo, Ele cumpriu toda a lei, Ele cumpriu a Torá, e Ele é o templo de Deus, que nós fazemos parte deste templo, porque nós somos pedras vivas, formando o templo de Deus, o povo de Deus que será arrebatado, porque Deus tem um único povo formado por judeus e gentios. Este é o povo de Deus, esta é a igreja do Senhor.